A paz do Senhor. Eu, irmão Moraes, estou com a minha Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 6. O relato do homem da mão ressequida. A Bíblia fala de um homem que tinha a mão direita ressequida. E um certo dia, o Senhor Jesus estava pregando na sinagoga e notou que ali tinha um homem com uma das mãos ressequida. E, como está escrito no versículo 8, mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. A primeira parte faz referência quando diz que ele, conhecendo o pensamento dos homens que ali estavam, faz referências aos escribas e fariseus. Os escribas eram homens treinados, homens que escreviam as escrituras, homens que conheciam as escrituras da época antes de Jesus. E os fariseus eram homens religiosos da época também, que vinha de uma época antes de Jesus. Mas esses fariseus, eles seguiam a religião com muito rigor. Pois bem, na sinagoga se encontravam estes homens e outros, aonde Jesus ensinava. Apareceu o homem das mãos ressequidas. E uma coisa que me chamou a atenção, na última parte do versículo 8, Jesus falou para o homem das mãos ressequidas: levanta-te e vem para o meio. E, levantando-se, permaneceu de pé. Aqui está o exemplo de um homem que necessita de um milagre, de um homem que necessita de uma cura, que necessita ser abençoado. E também existem outros dois exemplos de pessoas que estão presentes. O homem das mãos ressequidas, ele ouviu, ele creu, ele teve fé, ele obedeceu. Então, irmãos, os outros que ali estavam para vigiar, para ouvir se havia possibilidade de o acusar, o Senhor Jesus, de alguma coisa. A exemplo que o dia de sábado era um dia que para eles existia uma regra. O sábado é um dia que não se pode executar nenhum tipo de atividade ou serviço. Então, também está escrito no Antigo Testamento que o sábado é o dia que deveria ser reservado para o Senhor, que muitos chamam de Shabá. Mas o Senhor Jesus, nesse relato, ele também mostra como está escrito no versículo 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal?
o Senhor Jesus faz essa pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal? Ainda acrescenta: salvar a vida ou deixar perecer? O Senhor Jesus aqui está mostrando e está testificando que todos os dias da semana devemos viver para o Senhor. Devemos viver para o Senhor Jesus. Hoje, glorificado na sua glória. Devemos viver para fazer o bem. Devemos viver para ajudar. Devemos viver, aquele que tem a unção deve orar para curar. Qualquer dia da semana, qualquer hora. Os dias da semana são 7. Os dias do mês são 30. Os dias do ano são 365. E outros são 366. Todos os dias devemos viver para o Senhor Jesus. Então, aqui, voltando para o versículo 10. E fitando todos ao redor, disse ao homem. Jesus disse ao homem das mãos ressequidas: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Irmãos, era sábado, mas a necessidade daquele homem para Jesus falou mais alto. O bem-estar de cada um de nós para Jesus é muito importante. Então, no versículo 11 está escrito: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Aqui também faz referência, irmãos queridos, a 3 tipos de pessoas que vão à igreja, que frequentam as igrejas do Senhor. Primeiro, o homem das mãos ressequidas. Se dependesse dos escribas e fariseus, ele permanecia doente, ele perecia, ele ia continuar sofrendo. Vamos pensar, se o Senhor Jesus estivesse em missão naquela sinagoga e viesse passar 10 anos depois, ou 15 anos depois, o homem das mãos ressequidas ia continuar enfermo, doente, sofrendo. E lembrando que este homem das mãos ressequidas, ele, como na época, toda e qualquer pessoa que carregava uma deficiência, que carregava uma deformidade no corpo, era rejeitado, discriminado, humilhado, era excluído e até proibido de entrar na sinagoga. Veja bem, quanto tempo esse homem ia ficar enfermo. E o Senhor Jesus mostrou que todos os dias era o dia para se servir ao Senhor. Com cuidado. O dia para se servir, o dia para viver para o Senhor, o dia para obedecer, o dia para clamar, o dia para orar e determinar a cura, sem fazer acepção. Veja bem,
O dia para se servir, obedecer e clamar. O dia para fazer o bem. E estes homens, eles, por sua vontade, deixariam o homem perecer. Então, veja só, existem pessoas na igreja que eles não ficam felizes quando algumas pessoas são alcançadas, são abençoadas, são saradas, são curadas e ficam ali aos pés do Senhor e o Senhor as prospera. O Senhor transforma, o Senhor muda. Muitas daquelas pessoas não aceitam o sucesso, não aceitam a vitória. E outros são os religiosos que estão ali aliados com pessoas que vê defeito na obra, defeito no pastor, defeito no homem que está ali no altar para liberar a cura, a libertação, a profecia. O homem que está sendo usado por Deus. Hoje, o homem é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, é quem é usado por Deus no altar, o anjo da igreja. Antes era o Senhor Jesus, que fazia e representava o papel do Evangelho na terra, deixando para nós essa herança tão maravilhosa que herdamos. Então, irmãos, aqui fica esses 3 exemplos. Exemplos de pessoas que precisam ser abençoadas. Que quando o homem do altar chama, fala, ele obedece, ele atenta, ele ouve, ele vai em direção do altar e fica atento, de pé para ser abençoado. E fica o exemplo daquele que não fica feliz com a bênção, com o sucesso, com a cura e a transformação daquela pessoa. E o outro exemplo é o exemplo de pessoas limitadas. Exemplos de pessoas que não faz a obra do Senhor como deve ser feito. Exemplo de pessoas que se limitam, se impõem ao limite, a um regulamento que às vezes é criado pela própria pessoa e não está escrito nem no Evangelho. É um regulamento dele próprio. Ele se limita a seguir até dogma criado pelo homem. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada pessoa que ouvir esta palavra, cada pessoa que assistir essa mensagem. Meu Deus e meu Pai, aqueles que te conhecem, fortaleça mais e mais. Aquele necessitado de um milagre, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa chamar e aquela pessoa ser tocada e obedecer ao seu chamado. E aqueles que te conhecem, Senhor, que estão na igreja para ver defeito, falhas, para ver erros, meu Deus, se eles já te conhecem, trabalhe o coração deles, transforma para que eles venham para junto de ti. Porque estão sim na igreja, mas estão desviados. Estão com o coração arranhado. Meu Pai, e aqueles que se dizem religiosos e se julgam salvos, como os fariseus, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, deles. E se revela a eles com o teu poder transformador, para que eles te conheçam de fato e de verdade. Amém.